Com uma boa proposta do Pepa, novamente, ele não tem o Matheus Pereira, mas ele coloca um time ofensivo em campo com 4 atacantes. 4 atacantes com muita verticalidade, Arthur Gomes, Wesley, Bruno Rodrigues, até mesmo o Rafael Elias, que faz o gol, é um jogador de muita movimentação, de correria, e o Cruzeiro com essa intensidade foi superior ao Corinthians. O Cruzeiro criou as melhores oportunidades, o Cruzeiro teve o jogo controlado em boa parte dos 90 minutos. É verdade que o Corinthians melhora no segundo tempo, entra com uma outra rotação, mas ainda assim eu vi o Cruzeiro melhor, o Cruzeiro mais sólido e a proposta do Pepa funcionou. Mas aí entra num aspecto em que o treinador não bota a bola para dentro do gol. O treinador não segura a bola lá na frente no último lance do jogo. E aí, hoje, a bem da verdade, pelo que o Corinthians jogou, para mim o Corinthians jogou muito pouco, até time reserva, muito modificado, o Gilberto entregou 3 pontos para o Corinthians. Hoje, dá para colocar assim na conta, e eu até relativizei em alguns momentos, a bola que não entrava, ali o jogador passa a viver uma ansiedade de jejum, e esse já é o segundo jejum do Gilberto com a camisa do Cruzeiro. Ficou 2 meses sem fazer gol no começo do ano, faz um gol contra o Bragantino, agora mais 3 meses sem fazer gol e perde uma bola de uma maneira inexplicável. Fala, Nação Azul, começando aqui mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje vamos acompanhar aí o pessoal lá do Linha de Passe da ESPN, comentando aí sobre esse empate, né? A vitória que o Cruzeiro deixou escapar aí no último lance, mais uma vez, porque já tinha deixado contra o Palmeiras. E pode colocar tudo na conta do Gilberto aí. Ou quase tudo, né? Porque também a bola passou pelo meio todo ali, ninguém correu atrás da bola, deixou os caras tocar livremente ali. Contra-ataque rápido que o Cruzeiro não conseguiu segurar aí. E olha que tinha gente que tinha acabado de entrar há pouco tempo, então tava descansado, dava pra ter corrido aí. Como exemplo aí o Machado. Machado tava descansado, dava pra ter corrido atrás da bola aí, mas não correu. Galera, créditos pro Linha de Passe da ESPN. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. Grande jogada, exceto que o Gilberto facilitou. É verdade. Aquela altura do jogo. Segura a bola, era para levar a bola lá na experiente. bandeirinha de escanteio. Se bem que às vezes se faz isso e não dá certo. Eu e o Léo aqui lembrávamos quando o Tevez fez isso no Brasil e Argentina e não deu em nada, porque o Brasil pegou a bola e acabou ganhando nos pênaltis, né? Mas enfim, hoje era um jogo que estava no pé do Cruzeiro, literalmente. O árbitro ia apitar o fim do jogo. O Gilberto leva a bola, mas também tem o mérito da bela jogada do garoto Moscardo, da belíssima jogada do Romero. O Romero tem muitos méritos, mas são méritos muito mais defensivos do que ofensivos. O trabalho dele no time de 2017 era tático. Há quem diga nas redes sociais que é o primeiro cruzamento que ele acertou, e em grande estilo, né? E a emocionante história de um jogador que era o Mosquito, que há quase um ano mal andava. Exatamente. E faz esse gol de um empate muito importante, porque o Corinthians, apesar de ter entrado hoje com o time reserva, e reserva mesmo, porque os titulares não estavam nem no banco para o técnico chamar a cavalaria, né? Que é o que alguns técnicos fazem. Foi um resultado importante, porque se o Corinthians quiser tirar o pé da lama definitivamente em relação ao rebaixamento, a briga é com o Cruzeiro, é com o Inter, é com o Fortaleza. Então, muito importante para quem, como fez o Luxemburgo durante a semana, prometeu que o brasileiro passaria a ser prioridade, né? Para esses planos foi muito importante. Um empate à la Corinthians e um empate tomado também à la Cruzeiro, que é um time muito irregular, né? Fez o seu primeiro gol no Mineirão hoje, no ano. Sim. É um parto para o Cruzeiro fazer gol, o torcedor cruzeirense sabe disso. É um dos piores ataques da competição. E o Gibagol, além de não estar fazendo gols a favor, agora está contribuindo pro adversário. Para gols do adversário. Aí fica complicado. Nessa jogada aí, lembrando o professor, só o Moscardo foi titular, né? O Romero entrou no segundo tempo, o Mosquito também entrou no segundo tempo. Alterações ali do Luxemburgo. Sacou o Wesley, que começou o jogo. Muita gente dizia que o Wesley deveria ter entrado no jogo contra o São Paulo, ter sido titular. E hoje ele coloca o Wesley quando tirou, muito criticado também. Mas a gente vai analisar tudo isso detalhe por detalhe. Daqui a pouco tem até a coletiva do Luxemburgo também. E aí, Breiler, é o famoso quem não faz toma? O Cruzeiro acabou pagando o preço de ter perdido boas oportunidades
não só ainda no primeiro tempo, como no segundo tempo. A gente tá vendo uma delas aí, isso aí. Do Robert. Praticamente na sequência que já vai sair o gol do Corinthians. Não, realmente, passa por aí, William. Boa noite para você, para os companheiros, fã de esportes. Cruzeiro voltou a produzir bem. Foram 19 finalizações do Cruzeiro. Cruzeiro que tem uma média de quase 15 finalizações por jogo nesse Campeonato Brasileiro. Nos 2 últimos jogos contra adversários fortes da parte de cima da tabela, Palmeiras e Botafogo, Cruzeiro também finalizou 13 vezes. Então, o volume ofensivo se manteve com uma boa proposta do Pepa, novamente. Ele não tem o Matheus Pereira, mas ele coloca um time ofensivo em campo com 4 atacantes. 4 atacantes com muita verticalidade, Arthur Gomes, Wesley, Bruno Rodrigues, até mesmo o Rafael Elias, que faz o gol, é um jogador de muita movimentação, de correria, e o Cruzeiro com essa intensidade foi superior ao Corinthians. O Cruzeiro criou as melhores oportunidades, o Cruzeiro teve o jogo controlado em boa parte dos 90 minutos. É verdade que o Corinthians melhora no segundo tempo, entra com uma outra rotação, mas ainda assim eu vi o Cruzeiro melhor, o Cruzeiro mais sólido e a proposta do Pepa funcionou. Mas aí entra num aspecto em que o treinador não bota a bola para dentro do gol. O treinador não segura a bola lá na frente no último lance do jogo. E aí, hoje, a bem da verdade, pelo que o Corinthians jogou, para mim o Corinthians jogou muito pouco, até time reserva, muito modificado, o Gilberto entregou 3 pontos para o Corinthians. Hoje, dá para colocar assim na conta, e eu até relativizei em alguns momentos, a bola que não entrava, ali o jogador passa a viver uma ansiedade de jejum, e esse já é o segundo jejum do Gilberto com a camisa do Cruzeiro. Ficou 2 meses sem fazer gol no começo do ano, faz um gol contra o Bragantino, agora mais 3 meses sem fazer gol e perde uma bola de uma maneira inexplicável. Ali, se é uma pressão, 2 jogadores chegando junto, o cara perdeu ali no último recurso, mas ele tinha recurso. Ele tinha recurso não só para proteger a bola, como para achar um passe. E aí dá um passe até meio displicente, um passe sem força, acaba desarmado pelo Moscardo, o Moscardo passa dentro do Gilberto, faz uma jogada ali praticamente como se não existisse um marcador. Então o Cruzeiro paga um preço por essas displicências que vem se repetindo ao longo do campeonato. Muitas vezes com a falta de frieza para marcar o gol, como teve o Robert de hoje, teve uma oportunidade clara, tudo bem que é o Cássio, tudo bem que é um jogador mais jovem, mas ainda assim, o passe que o Nicão deu, sai na cara do gol. O seu querido Nicão? Sim, e foi bem, entrou... Nosso querido Nicão. Também curto o Nicão. Mas você acha craque? Um dia achei. Mas isso aí é assunto para outra hora. Tá voltando. É pro 360, é pro F360, né? Tá bom. Mas hoje, pela proposta, o Nicão entrou para segurar a bola e para achar esse passe para matar o jogo. E conseguiu. Mas o Cruzeiro não foi efetivo novamente. Então esses pecados se repetem e por mais que a gente tenha de ponderar o papel do técnico, como ele pode melhorar, treino de finalização, trabalho tático, formações, motivação do jogador, chega um limite. E hoje o Pepa saiu irritado de campo porque ele viu novamente seu time jogar melhor e não vencer. Se o Cruzeiro tivesse vencido todos os jogos em que foi melhor do que seu adversário, o Cruzeiro estaria brigando na parte de cima da tabela e na parte de cima alta. Para mim, o Cruzeiro teve pelo menos 4 jogos em que jogou melhor e não venceu. Hoje, novamente, contra o Corinthians. Contra o Botafogo, já tinha jogado melhor. Para mim, contra o Palmeiras também, fora de casa, o Cruzeiro teve um volume legal, poderia ter pelo menos empatado. E outro jogo, contra o Flamengo, fora de casa, no Maracanã, o Cruzeiro teve um segundo tempo para vencer. Empatou. Então, se a gente soma todas essas oportunidades perdidas, o Cruzeiro vem desperdiçando chances de estar brigando na parte de cima da tabela de um time que está voltando da segunda divisão. Sim. Então, analisando por esse lado, por mais que seja amargo para o torcedor sofrer um empate nessas circunstâncias, eu vejo que o trabalho do treinador precisa ser analisado com frieza a parte das limitações técnicas do time e das displicências. Lado bom é que desses jogos aí, 3 são os mais recentes. Sim. Então isso significa que uma hora contra o Palmeiras, né? Uma hora, né? O do Flamengo é o jogo mais para trás. Uma hora vai acontecer. Corinthians, Palmeiras e Botafogo são os jogos mais recentes, né? O Bertozzi, eu vou continuar por aqui, tem uma panela do F360, você percebeu? Tranquilo, uma panela do F360 aqui, eu vou completar com o Jean, já passo para você. Você tá com saudade do F360? Tô matando saudade dos companheiros. Ele vai aqui, dar né? até bom dia agora, quer ver? Bom dia! Bom dia, depois de meia-noite eu posso dar bom dia. Bom dia, Eugênio Leal.
Tudo bem, Eugênio? Agora vem cá, o torcedor do Corinthians, ele vai ter que se acostumar que o brasileiro do Corinthians vai ser assim, até pelo que a gente já viu do Luxemburgo, o tempo que ele está lá. O que o time não rendeu, aí evoluiu um pouquinho, involuiu, como diria o outro. É isso o Corinthians? É isso, não dá para esperar mais nada do Corinthians? Eu estou curioso para ouvir o que o Luxemburgo vai justificar na coletiva. Por que a opção por um time alternativo hoje? Ele tem dois caminhos. Ele pode dizer, não, o time veio muito desgastado, cansado do jogo com o São Paulo, e esses eram os que estavam melhor preparados fisicamente para o jogo de hoje. Ou ele pode assumir, não, priorizei o jogo de terça-feira, que é dificílimo, pela Sul-Americana. Porque em algum momento, a competição paralela, a competição internacional, para o próprio Luxemburgo, deixou de ser prioridade. Sim. Agora, ao que parece, caso ele confirme isso, passa a ser prioridade em relação ao brasileiro. O Corinthians deu uma afastada da zona do perigo, da zona da confusão, como ele já chamou uma vez. Então, talvez ele tenha olhado assim, fugimos um pouquinho do bolo ali do desespero, dá para a gente olhar para outras competições, porque pelo brasileiro mesmo não vamos a lugar nenhum. Eu acho que a conta dele foi essa. Estou imaginando. Claro que dificilmente ele vai abrir o jogo, porque ele não abre o jogo para nada, né? Ele até se incomoda. Contar uma história, contar outra e tal, tentar valorizar o próprio time e sair dizendo o que ele quer dizer. Mas hoje foi uma demonstração de novo. Agora, o curioso dele é o que ele consegue. Mesmo poupando titulares, ele consegue usar esses jogos para resgatar jogadores ou revelar jogadores. O Moscardo foi um desses casos. Sim. Ele está resgatando o Romero. Hoje resgatou o Mosquito. Ele vai buscar esse jogo. Opa, peraí, entra aí. Galera, quem foi o maior culpado dessa tragédia aí, né? Eu ia falar dessa derrota, mas acabou que foi um empate, mas pra gente foi como uma derrota, né? No último lance. Quem foi o maior culpado? Gilberto? Ou foi todo mundo que foi culpado ali no meio também? Ou todo o elenco mesmo, porque tá ruim pra caramba? Deixa a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Então é isso, galera. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.